Tá aqui com a gente esse cara de que eu sou fã, esse grande rubro-negro, grande amigo que eu fiz na carreira do futebol. Fui um pouco chato com ele, dando alguns conselhos, mas não vai tomar gol de falta no seu canto. Ah, não fala isso, Zico, senão você tá entregando, cara. Os outros caras vão ver aí e falar assim, então ele tem esse... Pô, isso aí você tá me entregando, bonito. Pô, não fala isso. Vem aqui, ó, aí puxava e porra... Falei, mas o frente viável, o goleiro lá de vinha, deixa bater lá. Lembra disso hoje, Pedro? A gente escuta quem, né? Tem que escutar. Quem se aproveitou disso. Exatamente, foi bem. Olá, galera que está sempre nos prestigiando aqui no canal Zico 10. A gente traz hoje mais um grande convidado, né? De acordo com o que vocês querem, de acordo com o que vocês pedem, de acordo com o que vocês nos apoiam. Mas antes de eu apresentá-lo, eu mais uma vez queria agradecer aqueles parceiros nossos patrocinadores, o pessoal da Rodobens, o pessoal do grupo Assim Saúde. Então, Júlio César de volta, tudo de bom, boa sorte, ótimo ano, mesmo que seja 3 meses, mas é importante você estar bem, feliz, na casa onde eu sei que você sempre amou, né? Verdade, primeiramente para mim é um orgulho estar aqui, né, reencontrar o meu ídolo, né, dar parabéns aí. É o único que chama, você só chama de ídolo, não tem jeito. Depois eu vou te mostrar uma foto que eu tive a felicidade de estar lá no museu, conhecer um pouquinho mais da história. Aí na tua camisa eu tive que reverenciar, né? Eu vi essa foto, me mandaram jeito. logo, né? A gente é hierarquia, não tem jeito, meu irmão. Então é o seguinte, assim, ó, parabenizar pelo canal, espero que você... tudo que toca realmente vira sucesso e pode ter certeza que tá ganhando mais um fã nessa tua fase agora. Obrigado. Vamos voltar no tempo, início da tua carreira, como é que você começou? Foi lá no Flamengo, outro lugar, alguém descobriu? Então, ídolo, e foi... de goleiro, né? Esse negócio de, o pior vai pro gol, como é que é essa história? Não, olha que eu sempre levei um jeitinho na linha. Júlio César abandonou o gol. Mas a minha vocação sempre foi gol mesmo. Eu comecei no futebol de salão em 1989. E aí em 92, o nosso falecido Liminha, que Deus o tenha, era treinador da categoria de mirim do Flamengo e eles estavam precisando de goleiro nascido em 1979. Um teste horroroso, por sinal, porque a baliza, falando português de Portugal, o gol baliza mesmo, pô. É baliza, né? É igual, pô. É igual, né? O gol era muito grande, e aí os caras chutavam, os jogadores estavam de longe, mas eu corria atrás da bola, né? Porque eu não conseguia pular, porque o gol do futsal era menor. Eu falei, jamais vou passar. E o Liminha, o primeiro nome que ele falou foi o meu. E aí foi quando começou tudo, em 92. Então você fez mirim, infantil, juvenil, fez tudo aí, lá, teste profissional? Mirim, infantil, juvenil. No meu segundo de juvenil, eu fui pro profissional já. Pulou juniores, Pulei a etapa toda. Pulou a etapa? Tive uma sortezinha ali de uma situação em que, cara, foi casada, que os jogadores que estavam compondo, os goleiros que estavam compondo o profissional naquela época, em 97, 4 estavam sem contrato e o Marcelo Leite, né, que estava na seleção sub-20. Marcelo Leite já participou aqui do canal. Sério? Eu fiz um tutorial com o Ronaldo, ele foi lá pro gol e não deu mole não, aí. Porra, Caralho, Marcelo, rapaz! Pegando muito. E aí fiquei até 2004, né, foi quando eu saí pra Itália. Aí nesse período de profissional, quer dizer, 4 anos, 5 profissional e tricampeão, né? O tricampeonato foi, acho que, o momento mais marcante meu aqui, como jogador do Flamengo. É maravilhoso isso aqui. Eu acho que as pessoas se identificam muito, os torcedores do Flamengo se identificam muito por causa desse título e pelo fato também do time não ter sido rebaixado num momento complicado, que foi 2001, 2002 e 2004. Aquele do jogo do Cruzeiro lá, né? Ali foi a minha despedida. Ali foi meu último jogo com a camisa do Flamengo. Mas aquele ali tava complicado, não era? Não, mas acho que o pior foi contra o Palmeiras em 2001, que levaram o jogo para Juiz de Fora. Contra o Palmeiras, que tinha um time que o Flamengo ganhou de 1-0 lá, sei lá, 2-0. E o Flamengo respira. Foi assim... mais marcante, porque foi a primeira vez que a gente tinha passado por aquilo. Aí em 2002, 2004 a gente já estava acostumado. Mas o 2001 acho que foi o mais complicado. Realmente. Mas é impressionante, né? A questão de você faz um campeonato carioca e de repente chega no brasileiro, um desespero sem tamanho. Ídolo, né? E ganhamos a Copa dos Campeões também, lá no Nordeste, em cima do São Paulo. Que o Pet fez o gol também, Foi. Para entrar para a história. Uma vez mais repetir isso. Era um time que fez um bom ano, digamos assim, mas em termos de campeonato brasileiro deixou a desejar muito. Aquele jogo do Vasco foi um jogo que marca, né?
Aquele gol do Pet. Porque o que o Vasco teve de chance pra fazer o gol, o Flamengo foi com tudo, você pegava tudo. Olha a chance do Vasco, Viola bateu. Júlio César no Euler. Outro drible sensacional, Júlio César. Pode virar o jogo, Juninho bateu, Júlio César. E foi após aquele jogo que você falou isso. Você falou, olha, acho que a metade da faixa, tinha uma faixa que eles trouxeram do tricampeonato, falou, a metade dessa faixa tem que dar pro Júlio. Eu tava em casa, né, no sofá, vendo o jogo, quando de repente, quando meteram a bola, acho que foi pro Edilson, o cara marcou a falta, e o Edilson ficou sozinho na cara do gol pra fazer o gol. Eu xinguei o Feld, meu pai, porra, como é que faz desse? Não dá vantagem e tal. E aí, pô, botou lá no Pet, ele guardou bonito, né? Petkovic pra falta, cobrança! Gol! E se eu não me engano, aquela falta era pro Beto bater. Mas o Beto tinha saído, porque como era longe, acho que o Beto ia assumir aquela falta ali, pra tu ver como as coisas têm que casar, Tem que né? casar, Pra né? Não tem jeito. E ainda com o Santo Antônio do Zagallo. E como surgiu a tua ida lá pra Itália? Então, não era normal o goleiro ir pra grandes equipes lá do futebol europeu. Principalmente na Itália. Principalmente na Itália, exatamente. Que é uma escola boa de goleiros. É. Não, a minha situação foi que, ao término do meu contrato, eu já vinha negociando com alguns clubes após a Copa América, que acho que foi ali que foi o... Porque você tem na seleção, a visibilidade é outra. É outra. Então ali acho que foi que abriu um pouco as portas no mercado europeu para mim. Que a gente acabou ganhando da Argentina, toda aquela situação com a seleção considerada B. Você pegou pênalti, né? Exatamente. Contra o Uruguai na semifinal e na final contra a Argentina. E eu comecei a negociar com o clube português. E aí, basicamente, fechado foi quando o Adriano, nosso amigo Adriano, me ligou e falou, meu time aqui tá querendo você, meu treinador veio falar. E o Didico deu aquela força, né, parceiro. Era o Mancini? Roberto Mancini. E aí... Jogou contra mim lá, né? Foi na Jogava Sampdoria. bem pra cacete ele. Era ele e o Vialli, né? Vialli, E aí tinha o Lombardi, eu lembro dessa Sampdoria aí. Era boa. Chegaram a ganhar o campeonato italiano ganharam eles? com o Cerezo. Toninho Cerezo, o jogador assim que o Mancini adora. Eles levaram o tiro. Não foi nada, eles ganharam depois, já tinha vindo embora. E aí foi isso, aí quando o Adriano me ligou, falei pro meu pai, olha, cancela tudo aí, volta, porque pintou uma situação melhor. E aí ele voltou, e aí pegamos um avião, fomos direto pra lá, eu, Suzana, meu pai, Suzana falava um pouco italiano, né, na época, e ajudou um pouco nessa situação do contato. E aí fechei com eles 5 anos. E aí pegou, depois do Mancini, pegou a fera. Eu sou um orgulhoso português. Mourinho, Mourinho, foi o né? Mourinho. Trabalhei com o Mancini 3 anos e o Mourinho 2 anos. Quando vocês foram lá na Turquia, o Mourinho ele já tinha saído. Era o Mancini. Era. Quando a gente foi lá contra vocês, era o Mancini. Era o 2008, era o 2009. Foi o último ano do Mancini. Foi. Que era o time dos estrangeiros, né? Eram 11 estrangeiros, não tinha um italiano. O único italiano que tinha era o Materazzi, estava na reserva. Verdade. Lá eles são podiam ter dado um apaixonados, né? sacode em você legal, né? Mas Eu se não lembro desse fosse jogo. você, pegou pra cacete. Verdade. Época das vacas gordas. Foi o único aplaudido da Inter. Foi verdade. E o gol pra sair foi um gol, voleio Foi um bom dele. golaço. É engraçado que o David, ele não podia me olhar, cara. Não podia me ver que fazia gol. Era no Cruzeiro, aí fui lá, ele foi pra Turquia, fui encontrar com ele na Turquia, eu falei, tomar gol de dele, novo né? gol do David. Puta que pariu. Os treinamentos lá da Itália, do treino de goleiro, são Evolui bem muito, diferentes evolui daqui. muito, Porque na evolui minha muito. época não tinha, né? Não tinha treinador não de tinha goleiro, esse não tinha treinamento nada. específico, né? O treinamento de goleiro era a gente chutando e o treinador. Eu posso te dizer, Ídolo, que eu saí daqui do Flamengo assim, e quando eu fui pra Itália, depois da minha passagem, eu fiz assim. Realmente, claro que eu peguei muita coisa, né, da técnica brasileira com a técnica italiana, fiz um mix ali. E depois veio a técnica portuguesa também, porque o treinador do Mourinho, né, de goleiro também era português, o Silvino. Então sempre procurei tirar de cada escola uma coisa boa. Com o Mourinho ganhou também tudo, né? Ah, lá foi a fase, assim, excepcional, porque fizemos a tripleta, né, famosa. Você deve ter usado bastante desodorante legal, né? Por quê? Porque você não vivia assim com a taça. Ah, pô, isso aí foi... isso é boa. Gostei dessa analogia. Não, foi bom pra caramba. Tem que Isso andar foi- cheiroso, né? Foram 7 anos e 14 títulos.
A fase do Mourinho foi boa porque... Foi boa não, foi excelente, né? Porque o Mourinho ele foi contratado para ser campeão da Liga dos Campeões. Ele fez aquele argentino ser o melhor do mundo, né? O que fazer? O Milito. O Milito estava... dell'Inter, Milito, una finta, in area, ancora! Mas aí foi legal porque ele foi com aquele objetivo e conseguiu. Acho que por isso que ele falou, ó, meu objetivo foi cumprido, agora eu vou sair, né? Vou seguir novos rumos, né? Uma coisa que me chama muita atenção no Mourinho, né? Você trabalhou com ele, pode falar melhor. Eu sempre digo, é o melhor treinador de futebol. Pra mim foi o Mourinho. Sério? Isso é sério, porque ele não foi campeão com timaços. Ah, entendi. Né? Ele foi campeão com o Porto, né? Da Champions League, foi campeão com a Inter de Milão, que ele montou aquele time. E então, pô, tem seus méritos, né? Tem os méritos. E você, quando ele sai dos locais, você não vê um jogador falar alguma coisa dele. É verdade. É lógico que ele tem aquela coisa dele, né? Ele fora do campo é uma personagem. Coisa, né? No campo ali, no Mourinho técnico, é um personagem. Exatamente. Entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho dele. Então, o Mourinho no meu primeiro ano foi assim, falando dele, um contato mais individual, foi maravilhoso. No segundo eu tive alguns problemas com ele. Eu entendo porque ele sempre disse que ele era um mau perdedor, né? Então ele não aceitava a derrota de maneira alguma. E cobrava realmente. Foi um treinador que eu tive que ele te espremia ao máximo. Se você não tiver uma força psicológica para ser jogador dele, ou você rende ao máximo ou você tá acabado, né? Então foi quando eu comecei a pensar que eu entrava no jogo desconfiando do meu potencial, cara, no segundo ano. Eu falei assim, cara, eu tenho que enfrentar esse cara. Aí teve um dia que eu enfrentei ele. Aí foi quando eu, né, bati de frente com ele. Aí, agora tem uma história legal com ele que foi quando nós ganhamos o primeiro título italiano com ele lá. Ele não queria, ele é vaidoso nesse aspecto, né? Mas todo treinador é. Ele não queria festejar na Piazza Duomo, onde encontra a concentração dos torcedores, você vai lá e aí ficou aquela confusão, vai, não vai. Ele passou, foi pro quarto, eu fui atrás dele, falei assim, olha, se você não for na Piazza Duomo, tu nunca mais vai ganhar um título na tua carreira. Rapaz, ele levantou, ele puto da vida comigo. Quando a gente chegou lá, aquela festa, aquela multidão e todo mundo feliz, eu peguei ele por aqui assim, tá vendo isso aí? Tu não queria ver, isso é pra você, caralho, pá. Aí ele ficava assim, mas é um cara, assim, se você abraçar as ideias dele, se você fechar com ele, meu irmão, o cara te dá tudo. Vamos deixar de brincadeiras. Então vamos seguir lá o Instagram do Júlio César. Oi, Júlio César 12, né? Oi, Júlio César _12. Ah, não tem um underline aí. Tem um underline. O 12 é porque eu gosto desse número, me identifico bastante, então quis lá adicionar o 12 no meu endereço lá do Instagram. Quero ver agora. Curta, compartilha e se inscreva no canal Zico 10. Quero ver você falar aqui, ó. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Zico 10, beleza? Eu já me inscrevi, falta vocês, hein? Valeu! Sabe tudo! Tá vendo? Já vai aparecer o YouTube. Agora tem outras coisas aí, você vai ver umas curiosidades importantes e vai ver ele de entrevistador também. Como você se sente sendo hoje, e acho que eternamente, a maior referência do Flamengo? A respeito dos 11 jogadores como eles estavam na época da Copa do Mundo, de 2014, lá no Canadá, que é um futebol que você perdeu a competitividade em relação a estar na Inter de Milão ou se estivesse no Benfica. Claro. O Flamengo está com 3 goleiros ali muito jovens, né? Então eu acho que a tua presença, pela identificação com o Flamengo, pode ser muito importante para eles. É o Galo, nosso camisa 10. É você que vai tirar aqui, você vai ver o que é. Vamos ver. Vai tirando. Aí vai tirar tudo. Vai tirando cada vez. Ah, tem que tirar? Vai tirar tudo. Vou tirar tudo? Vai tirar tudo. Pô, que trairagem. Aí. Ah, boa. Ovo mexido, omelete. Pô, tirou logo a primeira? Eu que botei essa aí. Sério? Caralho. Ovo mexido, como muito. Ai, toca aqui, tá aí. Sabe por quê? Porque a sua mulher, ela me fez no programa dela fazer ovo mexido. Sério? Porque é a única coisa que eu sei fazer na cozinha. É muito fácil. Agarrar um pênalti decisivo ou evitar um gol do Messi? Como o Messi nunca fez gol em mim mesmo, Que beleza. e nos nossos confrontos, eu vou falar agarrar um pênalti decisivo. É o nosso gol no momento, né? O goleiro ali. Lógico. Já pegou alguns, né? Pô. Ah, pô, isso é uma trairagem, mano.
Buzz Lightyear ou Woody? Que é isso? É o Toy. Tem até traíra, mas tu sabe o que é Eu isso? né? não sei o que é isso. Woody é o quê? O Woody eu conheço, lá da Disney. É, o Toy Story. É tua história, exatamente. Que trairagem, Mas cara. que é isso? É porque fazem muito uma comparação minha com o Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Pô, só porque eu Beleza. tenho esse queixo assim, cara, mó trairagem, tadinho, cara. né? Não tem isso não. Pô, mas beleza. Qual que você quer, rapaz? Escolhe É o Buzz Lightyear, claro, Ah, né? beleza. Pô. Então tá legal. Caraca, que Né? trairagem. Tá Vamos lá. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho? Não, a única Duvido, coisa que eu cacete. botei foi do ovo mexido. Ó, me deu Que é bem. traíra pra cá, já te conheço. Chopp de Eurico ou comemoração com os amigos? Aí, eu nem sabia o que era isso. Eu soube que teve resposta sua nisso daí. Teve. Eurico, a gente vai festejar lá na Pampa Grande, onde você reservou a festa do Vasco, mas infelizmente não deu. Deu Flamengo novamente. Mas eu respeito o Eurico hoje, obviamente. Comemoração com os amigos. Gol aos 43 minutos ou defesas espetaculares? Sem dúvida, gol aos 43 minutos. Ah, é a favor, né? A favor. E deixando bem claro, com a vitória, óbvio, né? lógico. Sim, sem dúvida. Mas o empate também. Derrota nunca. Não adianta defender e perder, exatamente, né? claro. Frio ou calor? Calor. Beleza. Você é carioca mesmo. É, porra, É tá carioca. maluco. Beleza. Frio não dá, não. Tomar gol de zagueiro ou de goleiro? Porra, de zagueiro, sempre. E já tomei Já gol de tomou goleiro. gol de goleiro, mas Já. de pênalti, falta ou de cabeceio? Cabeceio. Lembram quem estava no gol do Fla? Na minha carreira já aconteceu. Você de já tudo. foi alguma vez lá pra frente pra tentar fazer gol? No final de jogo? Não, mas eu já fiz uma loucura aí de pegar a bola e sair driblando. Ah, no aí Fla-Flu. tudo bem. Não sei se você já viu essa Lembro, jogada. Isso aí lembro, foi lembro. E com o Zagallo e o Parreira assistindo o jogo. Foi para o ataque. Champions League ou Libertadores? Hoje é Libertadores, porque eu ganhei uma Champions, então. Tá Seria certo. uma Libertadores, Tá certo, é. lógico, A claro. gente vai atrás daquilo que a gente não tem, né? É, isso aí, beleza. Boa saída. Dança dos Famosos ou Balando com Lestelle? Eu fui lá no Bailando com Lestelle. Tu Fui. dançou? Claro, lógico. Mas eu Me tira prefiro... um samba lá. Eu prefiro a Dança dos Famosos porque eu fiquei muito triste com esse programa do Balando com Lestelle, que foi o nosso amigo também, Bruno Cabrerizo, que hoje é ator aqui. Ator, é. Ele participou lá e foi muito injustiçado, no meu ponto de vista, porque ele não era uma pessoa ainda conhecida. Sei. E a última aí? Então vamos lá. Adriano Ibrahimovic. Porra. Eu vou puxar pelo meu amigo Adriano, né? Obviamente. Beleza. Meu amigo Didico, não tenha dúvida. Didico? É, Didico. Apesar Será de eu que- achar que eles têm uma característica muito parecida de força, de chute, de técnica, eu tenho que puxar pro lado. Será que o nosso. Didico volta? Não sei, eu acho que tudo depende dele, né? Ainda tem capacidade de fazer aquilo que ele ama e a gente fica triste por gostar dele, mas eu acho que depende só dele. Alô, bateria! Olha o nosso camisa 10 aí. É o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, o canal do 5 é 10. É o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, o canal do 5 é 10. Não estou aqui para falar de futebol. Quero falar do Grupo Assim, carioca como eu. O Grupo Assim possui várias empresas na área da saúde. O Plano Assim Saúde, o Plano Odontológico Dente Sim, além de hospitais, clínicas, centros médicos, ampla rede credenciada e mais de 1000 consultórios. Agora, marque um golaço, traga sua família e sua empresa para o Assim Saúde, que está lhe esperando de braços abertos. Faça assim, ligue 21029797. Dirigir um Prius é uma experiência muito diferente. Por isso, eu vou contar para vocês como é o funcionamento dessa tecnologia. O Prius combina 2 motores, um elétrico e outro a gasolina, para oferecer excelente desempenho com baixo consumo de combustível. O Prius não precisa ser carregado na tomada, já que o freio regenerativo também carrega a bateria do sistema híbrido. Experimente o futuro hoje. Toyota Prius, seu primeiro híbrido.